E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, sexta-feira, aula de biologia, das segundas séries. A gente vai concluir o capítulo 4 do módulo 2, a diversidade das plantas. Então a gente vai fazer a correção das atividades, tá beleza? Então bora lá. Então, começando com o slide 1, primeira questão. Diz o seguinte: as briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam tamanho maior é a... Então elas são pequenininhas, cabem na palma da mão. Elas não conseguem se desenvolver. Qualquer uma delas, das briófitas, são plantas de pequeno porte. Então o que é que impede que elas cresçam? Então tem umas alternativas: ausência dos vasos condutores de seiva, presença do rizoma, presença de filóides, ausência de frutos ou ausência de flores. Então quem respondeu a letra A, acertou. Então as plantas não crescem porque não possuem os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, que assim ajuda as plantas a se desenvolverem, a crescerem mais, ok? Segunda questão: como se chama a parte da briófita apontada pela setinha? A parte dessas pequenas estruturas aqui, que pode ser uma pegadinha se a gente não tomar cuidado, porque aqui é uma briófita. Então elas não possuem folhas verdadeiras, parecem com folhas, a gente falou disso, mas que não têm estruturas verdadeiras como vasos. Então não são chamados de folhas, e sim de filóides. A imagem abaixo mostra uma briófita conhecida como hepática. A que filo pertence essa espécie? Se você observar com cuidado, o próprio nome hepática, dentro das alternativas, te dá uma pequena dica. Então, quem marcou a letra E, hepatófita, acertou. Fica a dica. Assinale a alternativa falsa relacionada às briófitas. Então, muito cuidado com questões falsas, porque às vezes você lê muito rápido e a primeira alternativa que você lê e sabe que é verdadeira, você acha que é a que satisfaz a pergunta e você acaba marcando ela. Mas aqui não, nós temos 4 alternativas que não satisfaz a pergunta e apenas uma. E eu quero a falsa, eu não quero as verdadeiras. Então, as briófitas são vasculares? São. Então eu não quero essa resposta, não satisfaz a pergunta falsa. De pequeno porte? São de pequeno porte. Verdadeiro, então não satisfaz, não marco letra C. Sem flores, vivendo em locais de água salgada, sem frutos. Então apenas uma dessas daí tem uma questão falsa, que é a letra D. Então não vamos encontrar briófitas em ambientes de água salgada. Quinta questão: como se chama a parte da briófita apontada pela seta? Na outra a gente viu a parte de cima, que eram estruturas parecidas com as folhas. Então a gente obedece o mesmo raciocínio. Se não tem folhas verdadeiras, então não vai ter raiz verdadeira. Então eu tenho os rizóides como resposta, letra C. Partimos agora para o slide 2. Primeira questão: a aquisição de tecidos condutores foi um importante passo para a conquista definitiva do meio terrestre pelas plantas. As primeiras a apresentá-los foram então aquele grupo subsequente, que evoluiu praticamente das briófitas e conseguiu dominar de certa forma o ambiente terrestre. Começou a povoar, começou a se espalhar pelo ambiente terrestre, mas que não conseguia ir muito longe. Então, quem foi esse grupo? Briófitas, gimnospermas, algas, angiospermas, pteridófitas. Então, quem lembrou da historinha da avó, da tia, da mãe que gosta de ir samambaia? Acertou. E samambaia é uma pteridófita. Vamos para a segunda questão do slide 2. Ao contrário das briófitas, as pteridófitas conseguem atingir alguns metros. Isso se deve ao fato de serem... Vamos lá? Se elas conseguiram se desenvolver, conseguiram crescer, conseguiram aumentar o seu tamanho, o seu porte, foi porque surgiu nesse grupo de plantas estruturas que conseguem transportar a seiva de forma mais eficiente por toda a planta. Então nós temos a característica vascular, presença de xilema e floema, os vasos condutores de seiva. Terceira questão: são classes das pteridófitas
Então eu tenho os grupos que a gente precisa de um pouco mais de cuidado, porque pode haver pegadinhas, né? Então, observando as classes de Pteridófitos, nós temos duas. Certo? Que são, se eu fosse para fazer uma questão desse tipo, e eu já estudei briófita, então eu ia começar a excluir alguns tipos de dicas, alertas dentro das respostas que me fazem excluir alguma coisa que eu sei que não é resposta. Tipo, a letra A tem briófita, e nós estamos no assunto de Pteridófitas. Então, briófita, por ser de pequeno porte e não ser uma pteridófita, é um grupo completamente diferente. Então, as briófitas e as hepatófitas são questões que eu posso excluir de dentro dessa alternativa. Então, eu tiro a letra A, ficando só a letra B, C, D, e eu ir nesse mesmo raciocínio. Mais comum, a gente está trabalhando aqui das pteridófitas, né? Então, vamos logo que a gente precisa corrigir essas atividades. Então, eu tenho o grupo das pteridófitas e licopodiófitas, que são as plantas, as classes de plantas pertencentes ao grupo das pteridófitas. Quarta questão, do slide 2. Não encontramos nas pteridófitas o que? Esporos, folhas, flores, raiz, caule. Essa tá fácil, né? O que é que a gente não encontra nas pteridófitas que a gente nunca vai lá cheirar? Nas pteridófitas nós não encontramos flores, né? Esporos. Lembra que eu falei que às vezes, em determinado período do ano, atrás, embaixo das folhas das samambaias, a gente encontra pequenos pontinhos que pode parecer um fungo, pode parecer um parasita, mas ali são as estruturas reprodutoras, ali são os esporos que são utilizados para que a samambaia possa se reproduzir. Então, esporos tem, folhas tem, raiz tem e caule. Não tem flores. Quinta questão do slide 2. Qual das plantas abaixo não possuem flores e por isso são chamadas de... Quem não possui flores aí? Eu teria... Letra A. Questão também muito fácil, né? Chamadas de samambaias. Então você não vai encontrar flores nas samambaias. Primeira questão do slide 3. Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu essa independência da água. Então tem coisinhas nas plantas gimnospermas, que a gente já saiu agora da história da samambaia, das pteridófitas, e vamos passar para aquela história dos pinheiros natalinos, né? Que dali é o grupo das gimnospermas. Então nós temos uma estrutura presente nas gimnospermas que evoluiu, não precisamos mais da água. Samambaia precisa, briófita precisa, mas esse grupo não precisa mais da água para ajudar a reproduzir. E nós temos os grãos de pólen, a evolução dos esporos para os grãos de pólen. Por serem bem leves, eles podem flutuar com a ajuda do vento, também da água também, mas principalmente o vento ajuda nessa polinização. Segunda questão do slide 3. As gimnospermas são plantas divididas em 4 filos. Marque a alternativa que indica esses grupos. Então nós vamos pegar o grupo com aquelas dicas que eu disse a vocês. Eu tenho um grupo das briófitas, então eu sei que esse grupo das briófitas não faz parte, logicamente, das gimnospermas. Então eu pego essa pequena dica e se tiverem alguma alternativa, eu vou já excluindo ela. Pteridófitas, eu vou excluindo das alternativas que eu possa marcar. Então, como eu estou no assunto de gimnosperma, então eu olho a letra A, eu não encontrei nenhuma menção a briófita nem pteridófita, isso me ajuda a excluir, então pode ser letra A. Talvez, não sei, talvez. Então vamos para a letra B. Eu tenho uma menção a briófita, pteridófita. Opa, ó. Se eu tenho uma menção a briófita e pteridófita, então esse grupo, essa resposta não pertence ao grupo das gimnospermas. Então, letra B, não. Letra C, ó, eu encontrei aqui quem, ó, hepatófita, que a gente viu na segunda questão do slide 1, que é um grupo pertencente às briófitas. Então, ó, hepatófita também não pode ser letra C. Eu tenho aqui, opa, ó, pteridófita na letra D, então não pode ser. Eu tenho briófita na letra E. Olha só, por exclusão, eu acabei
selecionando, filtrando uma única resposta. Às vezes você pode ficar em duas alternativas na dúvida, mas aí você já diminui a chance de erro. Então aqui no caso, letra A. Terceira questão do slide 3. Como denominamos as plantas com flores rudimentares, estróbilos, sem ovários e cujo óvulo fecundado dá origem a uma semente nua? Então o assunto que a gente está vendo, nós temos o grupo das gimnospermas. Briófita não tem semente, né? Pteridófita também não, são tudo por esporos. Gimnosperma é o primeiro grupo que começa a surgir as sementes, só que elas não são envolvidas por frutos. Aí nós temos as monocotiledôneas, dicotiledôneas, que são termos um pouco antigos, mas que ainda estão presentes em alguns livros para classificação das plantas que têm frutos que envolvem sementes, que são as angiospermas, que não é o caso da nossa alternativa. E quarta questão do slide 3. As gimnospermas possuem sementes nuas, isto é, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras características presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. O que é que não tem nas gimnospermas? Vasos condutores? Não. Daqui, lado de Pteridófita para frente, todas têm vasos condutores. Uma característica que está ausente nas gimnospermas: folhas. Pinheiro natalino tem folhas, né? Caule. O pinheiro tem caule. Raiz. Também tem raiz. Então só sobrou flores. Você não vai encontrar flores nas gimnospermas. Flores com pétalas vistosas, com estruturas bem chamativas. Nas gimnospermas, uma novidade evolutiva bastante importante foi o grão de pólen, que acabou definitivamente com a dependência da água para a reprodução. A polinização nesse grupo de plantas ocorre normalmente pelo vento, um processo denominado de, então essa daí, ó, anemofilia, vento. A primeira questão do slide 4 diz: a evolução das angiospermas, então estamos aqui no último grupo, em relação às gimnospermas, foi a presença de quê? Então o que é que tem nas angiospermas que não tem nas gimnospermas? Então nós temos fruto. As angiospermas você vai encontrar a semente só, já exposta, já visível, você já vê a semente na planta, lá no galho da árvore. No caso das angiospermas, para você ver a semente, fica um pouco mais difícil, porque ela está envolvida pelo fruto. Segunda questão. O filo que engloba as angiospermas, então, a mesma história das questões de exclusão. Coníferófita, então você lembra das coníferas, né? O pinheiro natalino. Pteridófita, pteridófita a gente já está cansado de saber. Antófita, licopodiófita, briófita. Então, pela exclusão, que eu tiraria a letra A, B e E, eu ficaria com a dúvida entre antófita e licopodiófita. Só que os licopodiófitas pertencem a outro grupo que não as angiospermas. Então, nós temos aqui o grupo das antófitas, que são o filo pertencente às angiospermas. Dentro desse filo existem várias subdivisões que vão ser vistas lá na frente. Terceira questão do slide 4. Anemofilia, entomofilia, ornitofilia refere-se respectivamente ao transporte do pólen pelo quê? Então, anemo a gente já viu que é pelo vento. Entomofilia a gente tem pelos insetos. Ornitofilia pelas aves. Então, letra A na terceira questão do slide 4. Nós temos aqui a quarta questão, que ao caminhar pela sua cidade, um estudante de ensino médio observou as seguintes plantas: musgo, botou um Szinho aqui, certo? Samambaia, pinheiro, goiabeira e ipê amarelo. Após analisá-las, fez as afirmações abaixo. Assinale a opção com a alternativa correta. Então, vendo as características aqui, apenas uma dessas não apresenta raiz, caule, folha diferenciados. Apenas duas dessas não apresentam tecidos condutores de seiva.
Apenas 2 dessas apresentam sementes. Apenas 2 dessas apresentam processo de polinização. Apenas uma dessas apresenta fruto. Então, observando com cuidado, eu tenho letra A dizendo apenas uma dessas não apresenta raiz, caule e folha diferenciado, que seria musgo. A gente viu que as briófitas, como musgo, não possuem folha, flor e fruto. Possuem filóide, cauloide e rizóide. Então, nós temos aí a letra A. Quinta questão do slide 4. As angiospermas constituem um grupo de plantas com inovações evolutivas como flores típicas e frutos, que lhes permitem dominar a vasta área do planeta. Os frutos protegem as sementes e podem também alimentar agentes dispersores. Assinale a alternativa que contém apenas angiospermas. Letra A. Banana, xaxim, goiaba e musgo. Já dá para matar, né? Cajueiro, coqueiro, pitanga e bananeira. Xaxim, limão, pinheiro e pera. Laranja, pinheiro, musgo e pitanga. Samambaia, tomate, musgo e feijão. Então eu teria aí como resposta a letra B. Então xaxim não. Então já tiraria a letra A e C. Pinheiro eu já tiraria da letra D. Samambaia tiraria a letra E. Então só sobraria a letra B. Então, pessoal, nós temos aí a correção desse capítulo sobre os grupos de plantas que nós possuímos no nosso planeta, nosso bioma. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Valeu!